Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, iniciando mais uma semana, hoje dia 11 de novembro de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços, a todas as cidades que recebem aí o nosso sinal, são cerca de 29 municípios que participam e podem participar através de perguntas, participações. Afinal de contas, o assunto hoje é de interesse regional, estadual e nacional muitas vezes, né? Porque algumas perguntas que serão feitas aqui para o doutor Carlos Eduardo Mosconi, nosso entrevistado, deputado estadual, podem ser realmente de interesse. Tudo bem? Seja bem-vindo, deputado. Bem, Zambrano, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, satisfação de estar aqui com vocês aqui e aí com os nossos telespectadores de Poços de Caldas TV Poços. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui. Para participar também contamos com a participação do nosso colaborador José Lauro Vieira. Bom dia, Fábio. Bom dia, deputado. Bom dia, Carol. Bom dia, Poços de Caldas. Uma boa semana para todos e mais um feriado na semana, né? Mais um feriado. É feriadão, último, né? Feriadão. É o último. É o último do ano. Do ano, bom, é. Né? Carol, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bem-vindo, doutor Mosconi. Obrigado, Carol. Bem? Bom dia para você. Eu já estou aqui no Skype para você participar e interagir. É Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E na parte da manhã estamos ao vivo. Então, se você quer perguntar e interagir, a gente sempre pede que com antecedência você faça para que a gente possa responder as suas perguntas. 37216955. Vamos começar então. Não, aproveitar já, começar nos assuntos mais quentes para a gente dar uma fervida logo no início, depois a gente dá uma continuidade. Foi divulgado aí em alguns veículos de comunicação que eventualmente o senhor não será o candidato a deputado federal pelo PSDB nas próximas eleições. Isso é fato ou o senhor vai buscar a reeleição? Não, é fato, saiu realmente, tem saído aí essa notícia de que eu não seria candidato, mas acontece que eu, nessa possível mudança, vamos dizer, se eu sou deputado estadual, aí vou para federal, não vou para federal, estadual não vou mais, como já disse aqui, agora eu estou sendo, vamos dizer assim, muito solicitado para ser o candidato a deputado federal por algumas razões que depois eu vou explicar aqui para você. Eu não estou tendo como negar isso, não é? E vou também, à medida que o tempo vai passando e essas posições vão chegando até mim, vão também me levando a um certo entusiasmo em aceitar a posição de candidato a deputado federal. Eu estava dizendo, Zambrano, falei, olha, se tiver alguém do meu grupo que queira ser e que tenha condições, a posição está aberta para isso. Essa posição continua ainda, mas eu já agora numa outra situação de assumir de forma mais decisiva essa condição de candidato a deputado federal. E quais são as razões que o senhor falou? Eu poderia dar algumas razões. Nós vamos ter eleição presidencial ano que vem. O meu partido tem um candidato forte à presidência, como candidato à presidência da República, o Aécio Neves. Nós vamos ter eleição do governo de Minas. E a nossa cidade aqui, a nossa região, ela ficou, nesse aspecto de deputado federal, Zalau, ficou vamos dizer assim, desguarnecida no que diz respeito ao nosso campo político, compreende? Porque o deputado federal que nós ajudamos a eleger, que é o deputado federal geral, Tadeu, ele tomou uma outra posição. Não é? Ele hoje tem uma ligação que ele mesmo declara reiteradas vezes, que está mais para apoio a Dilma, apoio ao campo da situação aí, do PT. Nesse sentido, as pessoas aqui da região falam, mas e nós aqui? Nós precisamos de um deputado federal que tenha essa condição de posição política conosco aqui. Então, o meu partido também me solicita muito, fala, não, Augusto, quando o PSDB precisa ter lá alguém, o PSDB ou os partidos da nossa aliança, compreende? Precisa ter alguém identificado conosco. Então, nesse sentido, eu também não posso virar as costas e falar, bom, chega, eu não quero mais, eu vou deixar aqui sem vamos dizer, sem essa posição de deputado federal. Naturalmente que eu tenho que ser candidato e lutar para ganhar a eleição, que não é fácil. Mas então eu penso em não, vamos dizer assim, sair fora e deixar aí essa região nessa posição sem um deputado federal que possa ter identidade política com esse grupo ao qual eu pertenço. Agora, como o senhor pode imaginar a campanha do ano que vem, no âmbito de toda a eleição, que é deputado e presidente da República? Porque o povo, a gente nota que há uma certa revolta da população com relação à política e aos políticos. É verdade. Não é isso? E acho que é até justa, porque nós estamos vendo aí o país parece que abandonado. Não sei se estou certo nessa avaliação. E o povo pede por uma reforma
e que seja realmente, que atenda às necessidades básicas da população, no que se diz respeito à educação, à saúde, a transporte e mesmo ao desenvolvimento regional do país. E como que será essa campanha com os candidatos apresentando as suas propostas para a próxima eleição, diante de uma situação que o povo parece que está revoltado com a política e os políticos? Complementando a pergunta do Zé Lauro, o que o PSDB, o senhor que faz parte da alta diretiva do PSDB nacional e está integrado às mais altas esferas do poder aí dentro do partido, o que o PSDB pretende? Pois é, o que o Zé Lauro disse que você está falando corresponde exatamente à realidade que nós estamos vivendo. A realidade difícil nesse momento do Brasil. É uma realidade de descrença na política, como um todo. Pronto. E aí, por isso que eu estava dizendo antes, sempre tem que falar, olha, de repente precisa ter renovação. E é isso que eu digo. Então, se alguém quiser entrar na minha posição, no sentido de renovação vamos dizer, com condição, com preparo, etc. Tal, por isso que eu digo, de repente tem que haver isso. Eu defendo esse tipo de coisa. Mas, porque hoje há realmente o descrédito da política de maneira geral, mas pior do que isso, há uma certa descrença com o país. Essa que é a verdade. A política paga o preço, Zé Lauro, paga o preço dos desajustes que ocorrem, desse negócio de corrupção, que é uma desgraça no Brasil. Então a política paga esse preço. Mas se você pegar o noticiário, você vai ver que tem aí toda a classe, enfim, um contingente aí de categorias envolvidas nessas coisas. Então não precisa mudar o país. O mercado internacional desceu a graduação do Brasil recentemente? Desceu a graduação do Brasil. Quer dizer, o Brasil, a economia estava bem, hoje não está bem mais. Os serviços são muito precários. Você pega aí a segurança, por exemplo. É um drama nesse país, velho. Será que não tem solução para isso? Os outros países conseguiram uma melhor condição. Por que nós não podemos conseguir? A educação nossa é muito defasada, é muito deficiente. E nós não conseguimos avançar nisso, nós temos que avançar. Aí a saúde. A saúde é um problema seríssimo. A saúde é um problema sério demais. E a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, quer dizer, então eu digo o seguinte, o Brasil precisa mudar. Agora, a proposta que o político vai ter que fazer vai ter que ser muito convincente, porque propor e não realizar... Mas o Brasil, eu quero dizer para você o seguinte, infelizmente nós somos um país muito conservador. Esse movimento aí de junho desse ano, que foi um movimento totalmente inesperado, mas com grande força popular, mostrou que o país está insatisfeito. Mostrou que o Brasil não aceita mais. Politicamente está amadurecendo, né? O país não aceita mais isso. E não é o contingente da população brasileira que usa as bolsas. E eu não condeno as bolsas, não. A bolsa está aí, você precisa, está bom. Só precisa ter uma meta, entra nela e sai dela depois. Não pode ficar permanentemente nela. Agora, quem saiu às ruas é o pessoal que trabalha, é o pessoal que paga imposto e que é muito mal servido, entendeu? É o pessoal que é mal servido, que gasta 2, 3 horas para chegar ao trabalho, porque a mobilidade urbana no Brasil não avançou nada, pelo contrário, só piorou. Encheram as ruas de carro e cadê o nosso transporte coletivo? Como é que nós vamos fazer? E aí, para reclamar da educação, para reclamar da saúde, para reclamar da segurança, os gastos mal administrados, mal projetados. A Copa maravilhosa, custo gigantesco. Sim, ótimo, tem dinheiro para isso? E dinheiro para as necessidades básicas da população? Onde é que está esse dinheiro? Como é que nós podemos fazer isso? Então eu digo o seguinte, não dá para continuar assim. Essa alternância de poder é bom, é útil, é salutar, precisa ter. Então, nós temos um candidato aí, que é o Aécio, que fez um bom governo em Minas Gerais, foi muito bem avaliado, os 2 governos que ele fez. Então, acho que é a hora da gente também pensar numa outra saída para o Brasil. O Brasil precisa de mudanças. É ridículo chegar aqui e falar, nós precisamos fazer mudança política. Meu Deus do céu, reforma política. Desde quando que eu estou falando isso aqui? E eu tenho que dar minha mão ao palmatório. Eu sou político pública, né? E a minha classe política não consegue fazer isso. Cadê a reforma tributária que não vem nunca? Porque o pacto federativo acabou. Hoje existe uma concentração de renda absoluta no governo central. O governo central põe e dispõe da maneira como ele melhor entende. As prefeituras vivem com o pires na mão. Agora vem as chuvas aí, vai esburacar a rua, vai cair ponte, e as prefeituras têm que correr em Belo Horizonte, Brasília, para dar socorro para fazer a ponte, porque eu não tenho dinheiro para fazer ponte. A prefeitura não tem autonomia para nada. E isso é justo, isso é correto? Nós que vivemos no município, nós moramos aqui, a nossa família, enfim, as pessoas que trabalham, que carregam esse país nas costas, tem que ir lá se valer de Brasília sempre. Agora, e daí? Nós conseguimos mudar?
Então é preciso que entre alguém com esse espírito de querer mudar. Nós temos condições para isso. O país é altamente produtivo, o país é rico, o país tem uma população maravilhosa, entendeu? Só que a gestão do Brasil é muito arcaica, é muito antiga. Nós precisamos modernizar o Brasil, essa que é a verdade. Essa forma, isso é praticamente um paradigma, né, doutor Mosconi? E de que forma quebrar esse paradigma? Essa que é talvez seja um bom assunto, porque para a gente poder fazer essa alternância, descentralizar, fazer as prefeituras terem mais acesso aos recursos federais, estaduais, de uma forma geral, recursos, né? Esses dias eu estava até lendo, porque fica separando, recurso federal vem para cá para salvar a gente, o recurso estadual vem para cá para não sei o quê, para fazer construção, para isso, para aquilo. Na realidade não é recurso nem estadual nem federal, isso aí é imposto que eu pago, que o senhor paga, que o Zé Lauro paga, que a Carol paga, que você está assistindo paga. Essa coisa da política mal colocada leva a isso. Mas que dinheiro? Mas na verdade não é dinheiro federal? O dinheiro é um só. O dinheiro é nosso. O dinheiro é do povo que trabalha, que produz. Ninguém está ajudando ninguém. Imposto. Né? Isso aí. Agora, o que acontece? Mas fica, então, numa certa dependência política, entendeu, Zambrano? Não, mas quem que faz? Quem que mandou esses recursos? Ora, meu Deus do céu. Então nós vamos chegar nesse ponto, entendeu? Então aqui em Poços o governo, o Estado faz bastante, faz mesmo. Faz a fundo perdido. E eu espero que o governo federal também faça. Agora, essa reforma... A fundo perdido também. Essa reforma política que precisa ser implantada no país, ela tem que envolver a profissionalização da administração pública. Porque o que a gente vê é a ocupação de cargos, a criação... É um bom detalhe também. Criação de cargos políticos. E vai criando política, muitas vezes sem competência nenhuma de quem está ocupando o cargo. E precisa haver realmente uma reforma da administração envolvendo a profissionalização da administração. Você está certíssimo. Agora, até Minas Gerais inovou um pouco nessa questão da administração pública, porque nós temos um governador que é um craque nesse negócio de administração pública. É um dos mais preparados do Brasil, o professor Anastasia. Ele estabeleceu uma progressão nas carreiras, de acordo com as metas a serem alcançadas e com o desempenho do profissional, do servidor público, compreende? Que dá a ele, então, um sentido, fala, bom, se eu trabalhar bem, eu vou progredir na minha carreira de outra maneira. Então, é um estímulo para que a pessoa possa ficar, vamos dizer, de forma confortável no serviço público. Isso foi feito. Então, isso é uma pequena mudança que poderá ser instituída no Brasil, que eu acho que é uma coisa muito importante. Agora, não adianta nada nós ficarmos inchando o Estado, compreende, Zalão? O Estado tem eu digo assim, nós chegamos numa fase de quase exaustão em relação ao serviço do Estado. E a mostra da incompetência. Porque se você vê o seguinte, o que o Estado tem que se dedicar? São as questões que a população reclama mais. Segurança. Isso é uma obrigação do Estado. Porque nós pagamos impostos, precisa ter uma resposta. Segurança é fundamental. Educação e saúde. Principalmente nessas três áreas, e pode ser que tenha mais alguma outra que eu vou me lembrar, mas nessas três áreas, são funções do Estado. Não é? As demais, o Estado tem que sair um pouco fora, mas sair um pouco fora para desonerar o Estado e para ele cuidar daquilo que ele tem que cuidar. Ele ter tempo, ter condições, ter recurso financeiro para cuidar com esmero do que ele precisa cuidar. Agora, veja bem, a questão da educação, a educação é fundamental. O país nenhum vai para frente se não tiver uma boa educação. Não adianta nada de ter infraestrutura, que nós não temos também, mas se nós não tivermos uma boa educação, então é preciso que a educação no país seja repensada do jeito que está, não é possível. Então o governo institui lá em Brasília, longe da realidade do país, um piso nacional para os professores. E coloca isso como obrigação dos estados a pagar esse piso. Os estados não têm competência para pagar. Eu fui numa reunião na Assembleia lá do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o governador lá, Tarso Genro, que é governador do PT, e ele declarou lá, para todo mundo ouvir, lá na Assembleia, na reunião da Assembleia, nós estávamos discutindo o Pacto Federativo, eu não posso pagar esse piso, e não vou pagar. Os 12% que eu sou obrigado, que a Constituição me obriga a pagar da saúde, eu não posso pagar e não vou pagar. Falando assim, bom, então como é que faz? Se o poder público não tem condições de fazer frente a essas questões, aí não tem jeito. Então, isso eu digo, nós precisamos pensar no Estado eficiente, no Estado que possa atender essas demandas da população que dizem respeito a uma mínima condição de vida para ela, que ela possa viver com um mínimo de estabilidade, de tranquilidade, compreende? Porque hoje, infelizmente, não pode.
Se a emenda 29 foi decepada e nem os 12% não são garantidos no município, como é que Pois faz? é. Quer dizer, o Estado obriga, a União obriga o Estado a pagar os 12% e o município 15%. E ela se desonera, ela fica fora. Ela fala, não, eu vou pagar de acordo com o crescimento do PIB. O PIB não está crescendo nada. O PIB cresce, vai crescer o quê? 1% esse ano? Sei lá se vai crescer 1%, ou menos um pouco, ou mais um pouco, mas será em torno de 1%. E aí a saúde não vai melhorar nada, compreende? Então nós fizemos essa campanha do Assine Mais Saúde, inclusive amanhã eu tenho que ir a Brasília, vou lá participar, vou lá assistir lá um debate no Senado e uma possível votação dessa questão no Senado. Viu, Carol? Que é a questão da União pagar os 10% que deveria ser da sua obrigação com relação à saúde, 10% do seu orçamento para a saúde. Amanhã tem uma votação nesse sentido lá, graças ao projeto de lei de iniciativa popular que nós levamos lá e que Minas Gerais contribuiu com 620 mil assinaturas, de um total de 2 milhões de assinaturas. E o senhor vai estar lá? Vou estar lá. Tá bom. A gente vai fazer um breve intervalo antes, porém eu quero mostrar a imagem do alto da cidade de Poços de Caldas. Nós temos uma câmera exclusiva localizada na Serra de São Domingos e tem essa bela imagem aí nessa manhã de segunda-feira. Manhã ensolarada, o sol voltou, graças a Deus, a aparecer para nós, né? Porque antes ele estava escondidinho, mas agora está esquentando aí o clima. E nós queremos a sua participação, nosso telefone 3721-6955. Você participa também pelo Skype, nos adicionando no comunicador instantâneo através do endereço jornaldosuldeminas@hotmail.com e também na rede social no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande a sua participação, a sua pergunta, a sua opinião a respeito dos assuntos que estão sendo tratados nesta edição. Nós voltamos em instantes. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. O Alakazam Buffet orgulhosamente apresenta a festa mais divertida, mais animada e mais gostosa para você. Um verdadeiro parque de diversões, conforto, comodidade e ótima localização. Tudo com carinho e atenção da equipe Alakazam na realização do seu sonho. Alakazam Buffet Infantil e Teen, onde a fantasia toma conta da sua festa. Rua Nico Duarte 970, 37148269. Venha estudar na Unopar, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Como fez a Ana, que trabalha o dia todo e consegue estudar gestão em recursos humanos porque só tem a aula uma vez por semana. Ou o André, que sempre quis estudar economia e descobriu que na Unopar as mensalidades cabem no bolso. Ou o Rafael, que foi promovido depois de conquistar o diploma reconhecido pelo MEC. Inscreva-se já no vestibular Unopar 2014. Prova dia 24 de novembro. Unopar, mais próxima para você ir mais longe.
Novembro imperdível na Carneiro Casa e Construção. São mais de 100 ofertas com preços especiais. Piso Eucatex Prime a partir de R$ 27,99 o metro quadrado. Descontos de até 50% em lustres, arandelas, plafons e pendentes. Lâmpadas LED Bocal E27 a partir de R$ 39,99. Pisos cerâmicos a partir de R$ 7,99 o metro quadrado. Compre com seu Crédito Carneiro e pague tudo em 10 vezes sem juros. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Convidamos você para participar. Nosso telefone 3721-6955. Você participa também pelo Skype, Jornal do Sul de Minas, @tvpostos.com. Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E no Facebook, Jornal do Sul de Minas, dê um curtir na nossa página. Na manhã deste domingo aconteceu um acidente no município de Caldas, aqui no distrito de Laranjeira de Caldas. Uma carreta tombou, capotou, ela estava carregada com creme de leite e o motorista dessa carreta com placas de Itabirito perdeu o controle na curva e então aconteceu esse acidente. O veículo então fazia esse transporte desse tipo de carga de creme de leite e ainda não se sabe o que ocasionou o problema. Porém, essa curva é muito conhecida de todos nós em causas de acidentes de trânsito como este, por exemplo. Em alguns outros casos já aconteceu aí óbito de diversas pessoas que transitavam aí pela estrada, outros carros envolvidos, enfim. Então, esse acidente foi somente com essa carreta, mas fica aí mais uma vez o despertar do alerta para que se possa fazer algo. O que pode ser feito? Reconstruir a estrada? Não sei, enfim. É difícil chegar num ponto assim, mas a gente pede aí que seja as autoridades que seja feita alguma solução, seja encaminhado algum direcionamento para esse acontecimento, para esses acontecimentos. E falar rapidamente, antes da gente voltar ao assunto aqui com o deputado e com o Zé Lauro, com a Carol também, a respeito da comemoração dos 141 anos de vida de Poços de Caldas, né, de fundação da cidade de Poços de Caldas, que aconteceu ontem. Um desfile com as bandas marciais aí da cidade de Poços de Caldas. As pessoas estavam presentes lá, acompanharam aí a apresentação das bandas escolares e foram 7 bandas que se apresentaram na manhã de ontem no Jardim da Luminosa, no Parque José Afonso Junqueira, que estava lá recebendo toda essa comemoração. Houve também durante algum momento uma reivindicação, um protesto de professoras do curso de pedagogia da PUC pedindo a manutenção desse mesmo curso, porque, segundo consta aí, existe a possibilidade da PUC Minas deixar de fazer esse curso aqui nessa unidade no campus Poços de Caldas. Então elas foram lá e aproveitaram para reivindicar, solicitando a manutenção deste curso. E aí estão as imagens que foram captadas ontem pela equipe de jornalismo da TV Poços, que fez a transmissão ao vivo também durante a manhã deste domingo. Então eu faço a pergunta, deputado Mosconi, quais as expectativas para o futuro mais próximo de Poços de Caldas, na sua opinião? Eu acho que são muito positivas, são muito boas. Poços de Caldas é uma cidade excepcional, uma cidade que foi muito, vamos dizer assim, beneficiada por Deus, pela natureza, não é isso? Nós temos tudo aqui, nós temos uma condição de infraestrutura e nós tivemos bons gestores no passado, o que não quer dizer que a gente não tenha também nesses momentos aqui mais próximos, mas que o planejamento da cidade foi muito bom. É difícil achar uma cidade com o planejamento que nós temos aqui, as ruas largas, não é? Com mais facilidade para você andar, avenidas e tudo mais. Então eu entendo que a cidade tem uma condição muito, muito boa. Eu não tenho a menor dúvida que daqui nós vamos para frente, vamos seguir, e o futuro venturoso aqui para a nossa cidade e para o povo que vive aqui. Acho que isso é que é importante. Nós temos aí, e essa questão também é uma questão que nós precisamos, vamos dizer assim, prestar muito cuidado com ela, que é a questão do desemprego, principalmente na faixa jovem. O Brasil tem uma taxa de desemprego pequena, que é em torno de 5%. Mas na faixa de jovens, vamos dizer de 16, 17, até os 22 anos, a taxa de desemprego vai a 12%. 12%. São jovens que não estão nem no emprego e nem na escola. Que estão buscando o primeiro emprego. Então, né? Esse fica com o futuro comprometido, porque se ele não tem nem emprego agora e nem escola agora, como é que vai ser o futuro dele? Que preparo que ele vai ter?
Não vai ter. Então, aqui em Poços, nós temos já essa condição. Nós tivemos aqui a chegada do gasoduto, nós estamos vendo aí agora uma empresa poderosa como é a Thyssen Group, que é uma empresa poderosíssima do ponto de vista universal, que vem para cá e vai com geração de empregos qualificados, né? E nós temos também aqui universidades também de projeção. Portanto, nós estamos, quer dizer, e tem o turismo, que nós não podemos esquecer do turismo, não é? Que é uma coisa fundamental na cidade e que gera muito emprego, gera bom emprego, gera renda, etc. Então, a cidade tem muitas qualidades, tem muitas coisas extremamente positivas. Então, vamos tocar, porque acho que as coisas poderão realmente acontecer aqui. Agora, a gente tem que ter essa visão, não só do momento atual, mas nós temos que ter uma visão do futuro próximo, com essa condição de oferecer qualidade de vida para as pessoas que aqui estão. E, de preferência, que possam ficar aqui, principalmente a nossa juventude. Tomara, né? Eu vou só antecipar um assunto aqui, porque tem pergunta da Carol, tem o Zé Lauro também, mas eu lhe convidei também para falar a respeito desse assunto, que é a Declaração de Poços de Caldas, que completa 30 anos, é um importante documento para a democracia brasileira, que apesar de ser tão jovem, já tem aí esses 30 anos aí, e através dessa declaração que, né, que reuniu na época, cresceu aqui, e reuniu em Poços de Caldas importantes lideranças nacionais na época, né? Isso foi no dia 19 de novembro de 1983. Foi logo no começo do meu primeiro mandato como deputado federal, nós tivemos aqui uma reunião, foi um congresso de termalismo. Tanto Minas quanto São Paulo queriam levantar essa questão do termalismo, estava muito embaixo, porque me interessa muito para Minas e também interessa para São Paulo. Mas aqui vieram outros governadores, vieram pessoas do Brasil inteiro, liderança e tal. E aqui, em Poços de Caldas, foi no dia 19 de novembro. Aí o governador Montoro e o governador Tancredo, os dois, numa conversa em público, nós estávamos presentes, outras pessoas presentes, eles estavam colocando de que eles tinham sido eleitos não apenas para governar os seus estados, governar Minas, governar São Paulo, o Leonel Brizola governar o Rio de Janeiro, etc. Não, a população estava cobrando deles uma ação para o retorno à democracia no país, para o fim da ditadura militar. Eles tinham sido eleitos também com esse condão de poder redemocratizar o Brasil. Então, ali mesmo, você vê, eu fico impressionado com a agilidade mental dos dois, e a rapidez e a lucidez. Ali mesmo foi redigida, aqui no Palace Hotel, eles solicitaram, a gente falou, me arruma aí uma sala, me arruma um datilógrafo, uma máquina de escrever, Olivetti, se tiver aí. Ou Hamilton. É histórica, né? Arruma aí. E aí eles redigiram ali, em poucos minutos, esta carta de Poços de Caldas, ou Declaração de Poços de Caldas, que foi o primeiro documento escrito da campanha das diretas no Brasil. O primeiro documento escrito. Daqui, então, nasceu esse movimento das diretas. Porque daí o Congresso, aí já havia lá no Congresso uma emenda do deputado Dante Oliveira, que estava engavetada. A emenda das diretas, do retorno à eleição direta para presidente da República. Essa emenda foi desengavetada e aí começou a campanha das diretas. Mas cujo, então vamos dizer assim, o nascimento ocorreu aqui em Poços de Caldas. E é isso que vai ser relembrado no próximo dia 18, né, na próxima segunda-feira, às 11 horas, no Palace Hotel, com a presença das grandes... Quem está, vamos dizer, quem também teve essa ideia feliz, né, nós levamos a ele, ele aceitou, acatou plenamente e quer fazer disso um grande movimento nacional, foi o senador Aécio Neves, que é questão nesse movimento que ele está, de união, Minas, São Paulo, que é importante, mas também a união dos outros estados do país. Virão aqui alguns governadores, né, do partido e de outros partidos talvez, mas virão lideranças do Brasil inteiro para poder festejar esse movimento aqui de Poços. Portanto, coloca Poços de Caldas num nível de uma história política recente da maior importância, da maior relevância, e vai ser também um momento de congressamento aqui da cidade e da nossa região com essas lideranças que nós esperamos que possam disputar aí o pleito ano que vem, enfim, vamos ver o que vai acontecer e poder ganhar e mudar o nosso país. Oficialmente não pode declarar campanha aberta, mas certamente vai ser um dos, mas é pré-campanha, dos festejos aí para sem dúvida, esse lançamento. É um aquecimento, não é isso? É um aquecimento para a campanha que vem, mas é um bom aquecimento, na verdade. E coloca, acho que é importante colocar Poços nesse nível, porque é o reconhecimento da importância de Poços no estado de Minas Gerais, no sul de Minas, nesta região Minas e São Paulo, não é isso? Com essa proximidade que nós temos. Então, tudo isso mostra aí as qualidades de Poços. E, além do mais, nós tivemos depois, foi o lançamento do Real aqui, que isso vai ficar para outra
Eu ia falar desse momento, do Fernando Henrique pegando a primeira moeda de R$1 aqui, a nota de R$1. Trocou aqui no dia 2 de julho de 1994. O ano que vem nós vamos fazer 20 anos isso aí. Trocou aqui, primeira moeda. Foi um outro momento histórico, né? O real, histórico. né? Aqui Exatamente. em Poços de Caldas. É isso. São coisas que nós não podemos deixar esquecer, porque isso faz parte da história do Brasil e são fatos que tiveram uma relevância fundamental aqui na vida da nossa cidade. Olha, o Júlio César ele faz uma pergunta, doutor Mosconi, em relação à segurança. Ele cita, inclusive, que em Bitura de Minas tem viaturas que ficam o dia inteiro paradas. Em Andradas são 8 viaturas praticamente quebradas e quando há alguma ocorrência, elas vêm para Poços. Eles, por que não pode aproveitar essas viaturas de cidades menores, como Ibitura, que tem 2.500 habitantes, para trazer para cidades onde o índice de violência é maior, como no momento Poços de Caldas? Mas eu vou dizer a ele, como é o nome dele? Júlio César. Júlio César. Essa questão de segurança preocupa muito, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles fazem uma organização de veículos e tudo mais. Até as últimas semanas vieram veículos para cá, para Poços de Caldas. Poços de Caldas foi contemplada com novos veículos. E vieram também para as outras cidades. Mas o índice de criminalidade, ao contrário do que a gente pode imaginar hoje, cresce, lamentavelmente, não só em cidades maiores, como é o caso de Poços de Caldas, mas cresce nas pequenas também. Na zona rural de Ibitura e de Andradas, por exemplo, tem tido lá um número exagerado de furtos, de implementos agrícolas, de sacas de café, é um drama. Então, realmente, a questão da segurança, isso é em tirar alguma coisa de uma cidade e trazer para outra, é um drama político que a cidade menor não vai aceitar. Mas eu acho que a polícia, ela que organiza, ela que projeta essa questão de distribuição de veículos e o governo, a todo momento, está renovando essa frota que vai se deteriorando com muita rapidez. Mas é sempre uma demanda que também não tem fim. A gente sempre precisa mais, e a gente entende perfeitamente. E a gente vive lá solicitando do governo um amparo nessa questão. Então, há pouco tempo chegou aqui os veículos para a Polícia Militar, veículos para a Polícia Civil. Eu mesmo disponibilizei uma emenda para uma infraestrutura melhor da Polícia Civil. E agora, 2 semanas atrás, nós participamos aí de um evento, da chegada aqui de um veículo novo para o Corpo de Bombeiros, que também é importante, faz parte também dessa questão, vamos dizer assim, de tranquilidade para a nossa população. Um veículo novo que chegou de resgate e a restauração de um veículo que havia lá. Ok, nós vamos então a um breve intervalo novamente. É o tempo para você fazer uma pergunta, para você participar. Ligue 3721-6955. Participe também pelo Skype, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande a sua participação também. Voltamos já já. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você está buscando conforto e bem-estar? A Cirúrgica Poços tem o que há de melhor no quesito absorção de impacto em articulações e membros como joelho, quadril, coluna, tornozelo, dentre outros. O resultado é um conforto que lhe acompanhará todo o tempo e serve na maioria dos calçados. Venha realizar sua avaliação gratuita em menos de 3 minutos e se beneficiar deste incrível conforto. Estamos no Shopping Poços de Caldas nas sextas, sábados e domingos e de segunda a quinta, bem em frente ao ambulatório da Santa Casa. Cirúrgica Poços, qualidade que o doutor conhece, conforto que o paciente merece. A melhor internet, ainda mais rápida. Só a Outcenter pode oferecer planos de até 5 mega com segurança, excelente infraestrutura e atendimento personalizado. Conheça nossos planos de até 5 mega e planos empresariais, ligando no 0800 283 3729 ou acesse outcenter.com.br. E você, está esperando o que para entrar no mundo da alta velocidade? A Outcenter espera por você. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir.
Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2014. Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco, e ao tempo de você fazer perguntas, 3721-6955, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Isso aí. Fazer uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o assunto do Zé Lauro, não sei se eu estou melhorando meus dons divinatórios, mas... Agora ele adivinha, telepático, mas a gente, né? Então, é o seguinte, um problema que eu vejo muito grave aqui na região do sul de Minas é a questão do café. Muito pouco pode ser feito no nível municipal, menos ainda no nível estadual. Talvez no nível federal para se resolver essa situação. Pois é. Né? O que pode ser feito? Porque isso gera desemprego, isso gera instabilidade nos municípios, isso gera uma série de fatores, né? Até mesmo em relação ao aumento da violência, né? Porque a pessoa é sujeita aí a entrar num desespero, perder o trabalho na lavoura e acabar trilhando aí caminhos obscuros, né? Então, e isso daí também passa pelo desenvolvimento regional, que é o assunto predileto aqui do Zé Lauro. Zé Lauro, nós estamos falando exatamente sobre isso. Exatamente. Comentando aqui. Está vendo como é que eu adivinhei? A questão é o seguinte, o café é uma economia consagrada na nossa região. O café já andou no Brasil inteiro. E ele andou, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para Paraná, sai de Paraná, vai para Bahia, vai para o Espírito Santo, mas aqui nessa região do sul de Minas, ele chegou há mais de 100 anos e não saiu mais. Então é uma economia consagrada e a população tem grande relação e muita proximidade, muito conhecimento da questão do café. Mas o café agora se encontra nessa crise por uma série de razões. Então, quem detém o comando da política de café no Brasil, para variar, é o governo federal. Pronto, tem que ir lá bater na porta, como é que faz? E o governo federal é muito lento, eu nem sei se quer fazer alguma coisa, mas até agora o que fez não surtiu o menor efeito. Tomou lá algumas iniciativas há 2 meses atrás e que não resultaram em absolutamente nada. O preço do café ainda caiu mais. Então eu digo, mas vale a pena fazer isso? Lógico que vale a pena, porque isso gera renda, emprego e estabilidade para milhões de pessoas no país. Como é que eu vou desprezar uma economia dessa? O café é decadente. Não é decadente coisíssima nenhuma. Você conhece alguém que toma café e falou, agora eu vou parar de tomar café? Eu não conheço. Isso não existe, pelo contrário. O consumo de café é crescente no Brasil, cresce 4% ao ano. Principalmente melhorando a qualidade do café. É isto. Então, aí são por isso. O governo do Estado, pela primeira vez, felizmente, criou um fundo estadual do café. E já tem 100 milhões de reais lá. Ele quer fazer políticas de incentivo à melhoria, você está dizendo, da qualidade do café. Melhoria da qualidade do café. Isso é uma coisa muito importante. Mas, nesse momento de crise, é preciso que haja, vamos dizer assim, algumas medidas no sentido de socorrer o produtor que não vai dar conta de pagar as suas obrigações com a rede bancária, com os seus fornecedores, tem que comprar adubo, tem que comprar implemento agrícola e fazer frente ao custo da mão de obra, que é caro demais. O adubo subiu, a mão de obra subiu e o café caiu. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai perder tudo que você fez, toda a história da sua vida. Então, é um drama e tem lá um movimento em Brasília muito grande, da classe política, no sentido de que haja realmente alguma solução. Eu não sei, eu não vejo sensibilidade no governo, compreende? O governo parece que acha que o café não tem mais grande interesse. É um equívoco. O café tem grande interesse. O café
como estou dizendo, ele sobe 4% do consumo no Brasil e sobe 2% nos países emergentes, nos demais países. Então, e outra coisa, não há crise. Assim, vamos dizer, não, porque houve uma superprodução e houve uma diminuição de consumo. Não houve superprodução nenhuma. E o consumo mundial, que é em torno de 140 milhões de sacas, corresponde mais ou menos à produção mundial. São 140 milhões de sacas aproximadamente. Então, tem um equilíbrio aí nessas coisas que tem que ser levado em consideração. Portanto, se houver um socorro agora que mantenha o produtor e o trabalhador no café vivos na atividade, daqui a pouco a coisa se equilibra e a atividade passa a ser viável novamente, compreende? Então é uma questão de tempo que o governo poderia ajudar. O governo ajuda banco que está quebrando, o governo ajuda o Eike Batista com bilhões e bilhões e bilhões, que eu nem sei para onde que vai mais, se vai voltar para o Brasil. Por que não ajudar uma classe tão operosa, tão trabalhadora e com uma grande tradição de trabalho no Brasil, que são os produtores de café? Por que não ajudar? E ajudar, que eu digo, não é assim ajudar, de fazer anistia, de não querer... Não. É socorrer por um período. E depois as contas vão ser acertadas, entendeu? O negócio deles é petróleo agora. Hein? O negócio deles é petróleo agora. Pois é, mas o petróleo, você vê, a Petrobras, que era um orgulho do Brasil, hoje é uma empresa quase que falida. Eu não digo falida, porque ela tem um patrimônio gigantesco e brutal. E agora ganha. O negócio do pré-sal, que foi só, que não era para ter sido melhor, não foi. Mas a Petrobras, você viu os negócios que a Petrobras fez ultimamente, perdeu aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, a empresa que era considerada das melhores, uma empresa a melhor do Brasil e uma empresa de ponta mundial, hoje já não é mais, infelizmente. Eu perguntaria ao deputado o porquê da dificuldade da integração das regiões do Estado para facilitar o meio de comunicação, inclusive no transporte de mercadorias, para que as nossas divisas ficassem dentro das fronteiras nossas, que nós deixamos de arrecadar aqui para arrecadar em São Paulo. Qual a dificuldade que existe para melhorar essa integração das regiões? Essa pergunta aqui do Zé Lauro é uma pergunta boa. E que não é muito fácil de ser respondida, não. Mas vamos lá, o Estado é muito grande. E o Guimarães pode dizer que Minas são muitas. E ele está dizendo isso aqui agora também. Porque são muitas mesmo, não é? Porque o Estado ele é uma síntese do Brasil. Né? Tirando o litoral, todas as regiões do Brasil nós temos aqui em Minas Gerais, não é verdade? Com certeza. Tem a região mineradora, tem a região comercial, tem a região industrial, tem a região cafeeira, tem a região agrícola, tem a região do boi, e tem a região da seca, tem a região da chuva, tem tudo isso. Então, essa integração num Estado que é um Estado do tamanho do país, ou de muitos países, somados até, e com essa diversificação cultural e econômica, essa integração não é fácil. Eu estava dizendo aí que um Estado com 853 municípios, com essa diversidade que tem sobre todos os aspectos, é um Estado difícil de ser governado, até porque custa muito. Nenhum Estado do Brasil nem chega próximo a nós no que diz respeito ao número de municípios, que são 853. E nesses 800, São Paulo tem muito menos, o Rio tem 100 e poucos, e fatura quase a mesma coisa que Minas. Agora esse royalties do petróleo, felizmente, vai mudar um pouco a história, porque vai também, agora nós somos do royalties do minério, que a União deve isso para Minas Gerais e nunca quis pagar. E agora está chegando a hora de começar a votar isso em Brasília e mudar essa realidade, porque essa é uma realidade importantíssima. Se o vento só para lá, só para cá, né? Pois é, vai devia chover aqui também, não é? Mas então essa integração que o Zé Paulo faz é muito interessante, porque realmente se pudermos aqui consumir o que o Estado produz, sem dúvida, os recursos ficarão mais aqui. Mas eu quero sempre lembrar que, por mais que fique aqui, fica muito menos do que vai ficar na União, entendeu, Zé Paulo? Essa que é a verdade, porque a nossa realidade tributária é assim. 70% ou 75% dos tributos arrecadados em Minas não ficam aqui, ficam na União. Essa aqui é a situação, infelizmente. O nosso tempo está super em cima. A Carol tinha uma pergunta para fazer, mas... Não, mas a Carol tem que fazer. Faz aí, rapidinho. Eu só queria aqui que o doutor Mosconi, poucas palavras, a gente não tem, a respeito desse evento que vai acontecer, para que os jovens, especialmente aí dentro da política, se ingressando na política, começando a fazer parte disso, entendesse de que maneira prática isso vai funcionar no nosso dia a dia. Que bom, essa pergunta sua é maravilhosa, porque a juventude ela tem um certo... Ela não se identifica muito com a política, não é verdade? É preciso que ela se identifique. Essa pergunta da Carol foi magistral. E eu queria chamar a atenção, então, dos jovens, dos estudantes, de você que está aí precisando, muitas vezes, de um emprego, precisando de um futuro. Vá ouvir aí o que as lideranças têm a dizer.
Como é que o Brasil pode ser mudado? O Brasil pode. O Brasil é um país altamente viável, essa que é a questão. Nós precisamos acreditar no nosso país. Mas para acreditar no nosso país é preciso que haja uma participação muito consciente da nossa juventude, porque o futuro está aí com eles. Ok. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença, a disponibilidade de nos atender nessa manhã. Desejo felicidades, uma boa continuidade aí no seu trabalho, nos representando a todos aí na Assembleia por enquanto. Zambrano, agradeço muito a você, a oportunidade que eu tive aqui. Agradeço aqui a Zé Paulo, a Carol, obrigada, os telespectadores, a satisfação de ter estado aqui no seu programa. Um abraço, muito obrigado. Zé Lauro, obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, Fábio. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e muito sucesso ao deputado. Muito obrigado. Moscone, o sucesso dele é sucesso de todos nós. Muito agradecido. Um bom dia. Tchau, Carol. Eu desejo uma ótima segunda-feira, não é? Amanhã a gente está de volta ao vivo, a gente espera a sua participação. As reprises são às 20h15 e após a meia-noite. Até lá. E que essa semana seja bem produtiva, bem próspera para todos nós. Até amanhã. Tchau.